Nossa, uma caixa surpresa. O que será que tem nessa caixa surpresa? Vamos ver? Nossa! A Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. E a história de hoje se encontra em Gênesis 22. O Senhor proverá. Deus sempre nos ajuda na hora que precisamos. E é história muito linda sobre o pai da fé, Abraão. E eu vou deixar a Bíblia aqui aberta. Depois, acompanhe na sua casa, lendo a palavra de Deus, para você ver direitinho todos os detalhes que tem na Bíblia sobre essa história, a história de Abraão. Aprendi um bom segredo, pra quantas vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado, é o que o Senhor me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quantas vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. É uma história em que Abraão sentiu muito medo. Abraão, ele sempre ouvia Deus falar com ele. E um dia ele falou: Abraão, Abraão. E Abraão falou: eis-me aqui, Senhor. Então Deus queria provar a fé de Abraão. Então ele fez um pedido para Abraão. Deus falou assim: Abraão, e ele falou: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus pediu para Abraão oferecer o filho dele em holocausto para Deus. Abraão, ele não temeu, ele obedeceu. Então, ele se levantou de manhã, chamou seu filho. Venha, Isaque. Sim, papai, nós vamos oferecer um holocausto para Deus. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que ele fez. Então, ele levantou de manhã, pegou o seu burrinho, pegou as madeiras para fazer o holocausto e foi indo. Ele, seu filho Isaque e mais 2 moços para ajudar. Vou colocar os moços aqui. E eles foram andando pelo caminho. Eles foram andando pelo caminho até onde Deus mostrou que tinha a montanha. Então, Abraão falou assim para os moços: vocês 2 fiquem aqui junto com a jumentinha, que eu e o moço, meu filho, nós vamos ali oferecer essa oferta de agradecimento ao Senhor. E depois nós retornaremos. Então,
Abraão sabia que ia retornar com seu filho. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele falou para os moços, porque ele tinha fé. Nós retornaremos. Então, os dois moços, ele tirou a lenha da fogueira, a lenha do jumentinho, e os moços ficaram tomando conta. Os moços ficaram tomando conta do jumentinho. E eles foram andando. Montanha não anda, mas eu vou fazer um efeito especial para vocês verem melhor. E aí ele colocou, o Isaac foi levando a lenha. E junto com Abraão. E teve uma certa parte do caminho que Isaac estranhou, porque não tinha cordeirinho. E ele se lembrou que lá onde eles viviam, existia muitos cordeirinhos que era do rebanho de Abraão. Tinha ovelhinhos, olha quantas ovelhas. Todas essas ovelhas era do rebanho de Abraão. E Abraão não pegou nenhuma dessas ovelhinhas para levar em holocausto. Deixou lá no rebanho dele, não pegou nenhuma ovelhinha. E aí o Isaac estranhou. Nossa, no nosso rebanho tem tantas ovelhinhas e o papai não pegou nenhuma ovelhinha? Será que ele esqueceu? Ele pensou que ele tinha esquecido. Ele pensou que ele tinha esquecido. Aí, como Isaac estava levando a lenha no seu ombro, Isaac estava levando a lenha do seu ombro junto com o papai Abraão, teve uma hora que ele estranhou, e aí ele fez a pergunta: papai, aqui está a lenha para o holocausto, mas aonde está, e o fogo que a gente vai acender, mas aonde está o cordeiro para a gente sacrificar em holocausto? Aí o pai dele falou assim: não, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Então, quando ele chegou lá no local, lá em cima na montanha, ele preparou o local para fazer o holocausto. Então, ele preparou. Ele colocou as pedras. Começou a fazer direitinho. Colocou as pedras para o holocausto. Porque ele ia sacrificar aqui antigamente, antes da vinda de Jesus, era assim que eles agradeciam a Deus, oferecendo um cordeiro em holocausto. Então, ele estava fazendo o altar com pedras, né? Estava fazendo o altar com pedras. E assim Abraão pegou a Isaac e começou a amarrar o Isaac para colocá-lo em holocausto. E Isaac, ele ficou como um cordeirinho, ele não falou nada. E assim ele colocou Isaac
para sacrificar no holocausto. E ele ia realmente matar Isaac para oferecer a Deus, mas Deus não queria o sangue de Isaac. Deus não queria que Isaac morresse, que Isaac fosse machucado. Ele queria saber se Abraão adorava mesmo a Deus e não negaria nada para ele. Então, ele pegou, levantou o seu braço, e na hora que ele ia sacrificar o seu único filho, o que aconteceu? Um anjo apareceu no céu e falou: Abraão, Abraão, eis-me aqui. E assim o anjo deu uma palavra para Abraão. O anjo, e eu vou ler essa palavra aqui na Bíblia. O anjo falou assim: aqui, ó. E estendeu Abraão a sua mão e pegou o cutelo. Essa arma se chamava cutelo naquela época. Era um outro tipo de arma. E estendeu a sua mão a Abraão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negarás o teu filho, o teu único filho, para Deus. Então levantou Abraão seus olhos, e o que será que ele viu? Abraão levantou seus olhos e viu. Efeitos especiais. Aí Abraão viu o quê? Um carneiro. Deixa eu ver se é isso mesmo, que a gente tem que falar como está a Bíblia. Então levantou os olhos e eis um carneiro detrás dele. E ele estava travado pelos chifres no mato. E foi Abraão. Primeiro ele soltou o seu filho. Ele foi Abraão. Deixa eu colocar Isaac aqui. Fica aqui, quietinho. Abraão pegou o carneiro. E aí, amarrou direitinho o carneiro e ofereceu em holocausto. E era um carneirão, hein? Um carneiro bem grande. E assim, Abraão e Isaac ofereceram aquele carneiro em holocausto, em oferenda a Deus. E Deus continuou falando com Abraão. Aqueles já desceram da montanha. Através do seu anjo. E ele falou assim: e chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, porque o Senhor proveu o carneiro para ficar no lugar de Isaac. Então Deus falou assim com ele: deixa eu ver onde Deus falou. Assim, tá aqui, já achei. É em Gênesis 22:16. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho,
que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e nenhum da tua descendência, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então, Abraão voltou para o local onde estavam os dois moços. Vou continuar deixando aqui a palavra de Deus, porque a história segue. Eles voltaram como eles tinham falado. Encontraram com o seu jumentinho. E com os dois moços que estavam com eles. E eles voltaram para a sua casa, para adorar a Deus. E no futuro, Deus abençoou muito a vida de Abraão, multiplicando a sua descendência, como ele tinha falado. E Deus proverá. Deus queria saber se realmente Abraão tinha fé e amava a Deus suficiente. E você, ama a Deus suficiente? Você tem fé no seu coração? Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas e ajuda que tenhamos também fé no nosso coração, como Abraão teve. Ele teve fé que tu ia prover, que tu ia agir na hora certa. E nós temos que ter fé em ti, que na hora certa tu vai agir. Então, agora vou guardar os objetos, né? Vou guardar aqui a história, os bonequinhos. Vou guardar os bonequinhos. Vou guardar os bonequinhos. Guardar as pedrinhas. Vou passar o meu álcool gel. Colocar a minha máscara. E vou para a minha casa.